Som. Som. Alô? Som. Tá todo mundo ouvindo aí? Tem cadeira aqui na frente também. Como a Regina colocou aí? Isto, I have a problem. Mas o negócio aqui, o apontador, estava tudo quase pronto. Agora foi. Pronto. Pois bem, então nós vamos falar sobre TOC. E o objetivo aqui é esse. Uma reflexão em torno da importância de termos princípios e valores bem definidos para construirmos nosso ser através do ter. É um fenômeno mundial. Os princípios não estão abalados, estão mal interpretados. Consequentemente, os valores decorrentes dos princípios também ficam distorcidos. E o que significa princípios mal compreendidos? Porque os princípios foram definidos na antiguidade. E a tradição foi responsável de repassar, através da educação e a cultura, esses princípios. E agora estão de uma forma de cabeça para baixo. Então, e consequentemente, o nosso ser e o ter fica comprometido. E a nossa missão aqui é trazer uma reflexão dentro da tradição. Nós não vamos inventar nada mais do que a tradição sempre apresentou. Certo? O negócio é para funcionar. Não, que aqui era para funcionar aqui. Quando tem alguma coisa errada é porque uma jovem diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Então, qual a vantagem de sermos idosos, igual o meu charado? É ter sabedoria, é a única vantagem. Não é isso? Bem, cada slide desse dá para a gente ficar o tempo que vocês quiserem. Depende da interação de vocês. Como o público aqui está com um nível bem elevado, então eu vou falar aqui e vocês, se quiserem interromper, é só interromper. Então vejam, somos o resultado da forma de como lemos o mundo. Todo mundo concorda? Não é? Claro que para lermos o mundo, ninguém lê do mesmo jeito. Nós temos nossos pressupostos. A forma como foi passado para nós os princípios e os valores. E essa forma como recebemos os princípios e os valores vai interferir no modo como lemos o mundo. Bem, esse resultado é gerador de sentidos. Como nós lemos o mundo, nós vamos dar um sentido para o mundo e para a nossa vida. Ou seja, a realidade vai adquirir um sentido para nós pelo modo como interpretamos os princípios. Se os princípios estiverem bem definidos, em geral, o resultado é que nós temos um sentido de vida mais profundo. Nós temos uma realidade mais estabilizada e temos uma compreensão melhor de nós mesmos, porque compreendemos os nossos valores. Aí temos aqui, qual o sentido que damos à nossa vida? É uma pergunta que vocês respondam intimamente, se quiserem compartilhar, não tem problema. Nós sempre vamos encontrar dualidades. Então, se os nossos princípios não forem bem definidos, qual caminho eu vou seguir? Se eu não tiver os valores pautados em algo bem fixo. Então, eu posso até sair da estrada, né? A estrada aqui não quer dizer que uma seja correta e outra que seja errada.
Quer dizer que com os nossos princípios nós tomamos caminhos divergentes. E como estamos fazendo nossas escolhas? Essas nossas escolhas nos traz angústia? As escolhas que realizamos traz angústias? Ansiedade? Né? E por que eu vou ter ansiedade e angústia diante das minhas escolhas? Porque está com um problema de concordância, de dissonância com os meus valores. Meus princípios não estão sendo respeitados quando eu fiz uma escolha que me causou algum nível de ansiedade. Claro que a ansiedade é normal, mas tem ansiedade que é patológica. E estamos falando das patológicas. Temos aqui a autoridade aqui, tem 3 psicólogos aqui, ó. Aí, ó, tem a doutora ali, outra doutora e outra aqui. Tá ok, gente? Se vocês não falarem nada, vai acabar antes do tempo. Aí, Xará, fala aí. Sim, eu diria os princípios. Os princípios recebemos, não importa onde nós estamos. Se os nossos pais definem os princípios bem para nós, então nós estamos bem. Agora, não importa onde esteja, se os princípios foram mal definidos, estamos mal. Conta, mas os princípios é que são a fortaleza. Sem princípios, vocês não têm base. Não é? Sim, perfeito. Aí vai depender da coragem moral em defender os princípios que ele tem por certo, diante de uma realidade que lhe é apresentada. Isso. É o princípio da administração, né? Administração com recursos é fácil. Agora, administrar sem recursos, aí que o administrador mostra-se competente, né? Nós vamos chegar na frente, nós vamos definir os princípios. Mas até agora é só uma introdução para a gente entender o ser e o ter. Tá ok aí? Muito bem, então nós temos os princípios e valores. Né? Então, os princípios estão aqui. Está pequenininho, tá dando para ler atrás? Então vejam, são as regras básicas que nos guiam na vida. São regras de natureza universal, destinadas a orientar o comportamento humano para o bem-estar e o desenvolvimento. Então, ó, paz, amor, retidão, violência, são princípios. Válido em qualquer lugar do mundo. Onde estiver, isso aqui é válido. Aí os valores são as crenças pessoais a favor ou contra esses princípios. Como é que eu vou interpretar esses princípios? Tem gente que acha que a não violência é algo inaplicável. Hã? É o valor que você dá. Tem outros que acham que não. Aí começam as divergências. Como que nós vamos interpretar? São as nossas crenças. Né?
pessoais, algo subjetivo que nos guiam na vida, nos ajudando a tomar decisões e agir de acordo com nossos princípios. Né? Se Gandhi não acreditasse nisso, ele não faria o ahimsa lá, né, a não violência. Se o Luther King não acreditasse, ele não aplicaria. Tem muita gente que não acredita na verdade. Sabe que é a verdade, mas não tem como um princípio. Então o valor dele da verdade é baseado no engosto, enrolação, se dar bem. Hã? Outros, a retidão, amor, paz. Tem gente que faz guerra para ganhar dinheiro. Não acredita na paz. Paz para ele não faz sentido. Entendem a diferença entre princípios e valores? Os princípios são difíceis de alcançar. Não é isso, Dani? Você está aí tristinho por quê? Tá bom. Tá certo então aí? Então veja que a forma como cada um vai interpretar e vivenciar os princípios vão determinar os valores e o quanto que esses valores estão alinhados aos princípios. Nós vivemos os princípios através dos valores. Ninguém vive o princípio de imediato. Nossos valores vão se aproximando dos princípios. E quanto mais próximo, mais o princípio me é claro. Por isso que nós não tivemos uma definição clara de princípio, os meus valores estão comprometidos automaticamente. São absolutos. A relatividade é pelos valores. Aí, o quanto que eu acredito não matar é um princípio. Agora, até onde que eu vou com os meus valores em direção a não matar? Eu matei para me defender. Aí o seu valor chegou até ali. Quer dizer, o seu princípio, o seu valor não conseguiu atingir o absoluto do não matar. Tem outros que não matam. Tem outros que preferem morrer a matar. Porque o princípio para ele é mais forte o não matar do que matar. E aí cada um vai conduzindo a sua vida e a sua forma de pensar, baseado no que ele compreende do que sejam os princípios. Tá? Tem muita coisa que também, como é posterior, aí é uma justificativa, né, também. E quando estava lá na hora, ninguém estava preocupado com isso, né? Também tem isso. Eu tenho que expandir meus princípios para expandir meus valores para atingir o princípio. O princípio está lá. Ok? E vocês estão calados assim por quê? Olha. Mas eu estava
É, reconheceu, né, no outro, né, algo importante. Pois é, tem disso também. Pois bem, então, feito isso, vamos guardar essas definiçõezinhas aqui. Bem, agora a pergunta, temos nossos princípios e valores bem definidos? Né? O som? Alô? Alô? Rapaz, ele tá com o microfone. Tu vem mais pra frente, não é melhor não? É ruim? Vai estar ruim de som e de luz. E agora? Tá bom, né? Pois bem, então, feita essa reflexão aí, como estamos nos aspectos físico, emocional, psíquico e espiritual? Tá bom? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo aqui, então alguma coisa está errada. Então, tá tudo bem. É. Então, nossos valores não estão bem definidos, né? Nossos princípios. Né? Em algum nível, nós temos problemas em todas essas esferas aqui. Né? Alguns aceitos socialmente, outros não. Então, nos falta algo. Né? E o que nos falta? Né? Essa é a pergunta. O que nos falta? Não, é justamente o não saber que causa esses problemas. É a não definição, a não compreensão. É aquilo que colocou lá do Da Vinci, lá no início. Para que o conhecimento nos traga uma paz, temos que ter esse conhecimento, senão nós vamos ficar com essa carga aqui, né? Bem, o que é que precisamos ter para sermos? Então isso aqui é importante, né? Nós temos que nos alimentar, nós temos que trabalhar, nós temos, isso aqui é o que mesmo, hein? É roupa, é roupa. Temos que nos vestir, vestuário, medicina, uma casa, a estética. Inclusive o Chico era feio pra caramba, né? Aí ele tava careca. Aí ele usava uma perucazinha e um boné. Aí ele perguntou pro Emmanuel se era vaidade usar a peruca, né? Aí o Emmanuel falou assim, Chico, nós temos que contribuir para diminuir a feiura do mundo. Então nós temos que... Olha só, nós só damos o que temos. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Então, para mim ter, eu tenho que ser. Né? Então, o ter, ele vai fazer parte do ser. Mas em qual esfera nós estamos falando do ter para podermos ser? Aí vem as perguntas, o que é ter, o que é ser? Vamos fazer aqui. Pode ser também. Eu acho que é um jogo, né? Um desvirtua o outro, né? Uma relação muito íntima, né? Assim, dizem que assim, tipo a chama e a luz. Onde termina a vela? Onde termina a luz e começa a chama? Né? Mas são diferentes, a gente percebe, são diferentes. Mas onde começa uma e termina a outra? É a mesma coisa entre o ser e o ter. Né? Eu acho que é muito saber, né, da figura, você pode ficar né? Se a gente processar por a amizade hoje, a condição das pessoas pela beleza, pela magreza, a perda das possíveis loucura, né? Sem precisar saída, aí faz sim.
Exatamente. O problema dos princípios e dos valores, que vai interferir diretamente em o que vamos ter e o que nós vamos ser em função disso. Bem, ter isso aqui, né? Bem claro na definição de dicionário. Está na posse, ser proprietário, ou está no gozo de algo, possuir, usufruir. Isso é ter. Mas também gravita em torno das experiências adquiridas em nossas vivências. Então, o ter não vai ser isso aqui. O ter vai ser as experiências das nossas vivências. Vivência todo mundo está vivendo aqui, a mesma oportunidade, né? Agora, as experiências que cada um vai tirar dessa vivência. Então, todo mundo tem carro, ou quer ter carro, ou anda de carro, ou meio de transporte. Essa é a vivência. E qual a experiência que eu vou retirar de andar de ônibus lotado? É o ter. O ter é individual. O ter não é coletivo. O coletivo é vivência. Agora, o ter é a experiência adquirida em nossas vivências. Porque quando eu morro, eu não tenho, eu não levo nada. Eu só posso ter, né? Se eu tiver. Então, eu só dou o que eu tenho. Se eu não levar, agora o que é que eu levo? As experiências do que eu tive. Daquilo que eu vivi. Isso é que vai constituir o meu ser. Hein? A vivência. Né? E a experiência. Eu posso estar junto com o ônibus lotado e ter uma experiência que é muito boa, outro que é muito ruim, outro nunca mais quer ir. Não. Não, estou dizendo que a vivência é coletiva, a experiência é individual. É individual. Não, aí você vai ter uma experiência coletiva, uma vivência coletiva. Mas você pode ter uma experiência sozinha. Não é? Não é isso? Ou não? Eu não entendi. É? Então veja só que as experiências vão definir o que eu tenho. Aí vai cair naquilo que você falou. A minha imaturidade em relação à compreensão dos princípios e dos valores. Quando eu não tenho esses bem claros, a minha experiência do ter vai cair, né, no nível de materialidade muito alto. Agora, porque eu me afasto da experiência dos valores para construir algo que eu possa realmente dizer que eu sou. Que é a próxima definição. Então, o ser é o que é real. É o ente que vive realmente ou de modo imaginário. Uma criatura. Sensação ou percepção de si próprio. Ação de ser. A própria existência. O ser... Vai falar. Porque tem a ver com a família. Isso está falando do ser. Ser. É, porque tem Antônio Gomes Pena, você conhece? O Gomes Pena é um filósofo que passou para a psicologia e foi um dos fundadores da psicologia no Brasil. Ele era filósofo, quando não tinha psicologia no Brasil. E o problema do ser, o ser vem da filosofia. A individuação é da psicologia. Né? Quando ele se refere assim, é o ente. Né? O ente é o que expressa o ser. O quanto de mim
expressa o ser. Então tem aquela frase até que é cômica. Qual o ser doente? Então, se a gente considerar o ser como algo que, com essência, que a gente vai dizer que é Deus, o ente é quanto que de Deus eu expresso, que vai formar a minha individualidade a partir das experiências, porque o ser é algo mais abrangente possível, e o ente é o mais definido, aquilo que é localizado, pontual, e o ente é o mais abrangente possível. Então, eu expresso o ser, que é Deus. E eu vou expressar a partir do momento que eu compreendo Deus. E como é que eu compreendo Deus? Através dos princípios que me são estabelecidos como verdades. E um dos princípios desse é o princípio da razão prática, que diz assim: o bem deve ser feito, o mal deve ser evitado. Isso não tem contestação. Problema? Cortou. Deixa eu só fazer aqui os problemas. É que na realidade, assim, nós temos um informe. Informe é o boato. A informação é a comprovação ou a negação daquilo que foi do informe. Né? O processamento é: eu ouço, eu concordo ou não concordo. Eu vou procurar a informação correta. Porque até então eu tenho um informe que não me é validado se eu tiver um nível de crítica maior. Né? Ok? O processamento é meu esforço de compreender a realidade. Sim, eu vou ter que ter uma procura para me satisfazer se aquilo é para mim válido ou não. Hã? Aí começou de novo. Agora eu descobri o problema. Agora está piscando. Não, é o... Como está quebrado, vou até pedir uma vaquinha para comprar outro. Aproveitar que o povo aqui. Está passando aqui, mas não está passando lá.
Muito bem. Então, o C vai se relacionar à forma de como transformamos nossas experiências em modo de vida pessoal, na sabedoria. Primeiro, ele transforma no conhecimento, se aquilo é validado para mim ou não. Se eu concordar, eu vou transformar em valores. Se ficar só no campo da concordância, da anuência, vai ser no campo do conhecimento. Eu sei, mas não faz parte dos meus valores. Eu compreendo, mas não incorporei, não introjetei no meu ser. Então ficou só na concordância, na simples anuência. Não age. Né? Me é indiferente. Porque não pertence aos meus valores. Está ouvindo aí, Xará? Os valores são relativos. Os princípios não. Os princípios são válidos para todo o sempre. Veja? Mais? Alguém? Então, cuidado. Atenção. Nós temos a coisificação. Não existe. Foi criado em 1970 na sociologia. É o tratamento com o qual lidamos com as pessoas, ideias ou de aspectos não materiais, como se os mesmos fossem elementos físicos. Então, eu pego algo que é abstrato, material, e materializo. Transformo em algo vulgar. Algo produto de venda, vamos dizer assim. Então, pode ser também. Tem muitos casamentos que são coisificados. Tem homem que casa com a empregada, com a mãe. Tem mulher que casa com o patrão, no sentido de ser financiada, né? Então, estão coisificando. Em vez de ser um companheiro ou uma companheira para vencer juntos, estão procurando um amparo. Isso. Então, tudo que eu faço tem que ser em função do dinheiro, né? E o tempo, para mim, não é uma oportunidade de crescimento. É que eu estou apressado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr, e no final é só o tempo cronológico. Tem vários tipos de tempo. Mas os principais é o Kairos e o Cronos. O Cronos é esse aqui, do cronológico. E o Kairos é a qualidade do tempo que eu retiro da minha vida. Aí fala, Úrsula, não, né? Que aqui é igual o leilão. Levantou a mão, fez algum gesto. E como coisificamos as pessoas? Quando usamos o outro como um trampolim para uma conquista ou obtenção de vantagens. Então, nós estamos coisificando, transformando as relações humanas em algo material, de forma que o objetivo eu seja o primeiro a ser satisfeito. Isso é muito comum. Isso é quando os meus valores de honestidade e tudo mais não estão bem claros. Aí eu cometo esses deslizes. E como humanizamos as coisas, os objetos, né? Humanizamos as coisas ao retirar delas os valores que satisfazem nossos princípios. Eu posso muito bem ter um carro. Não preciso também ser tão, assim, a falsa humildade. Eu posso ter um Porsche. Se eu tenho recursos financeiros, eu compro um Porsche. Por que eu vou comprar um outro carrinho, sei lá? Eu tenho um Porsche. Mas o Porsche eu tenho porque eu tenho dinheiro. E não porque é algo que vai satisfazer a minha vaidade. E como tem muita gente que compra um Porsche para ter a vaidade. Ele não está fazendo do Porsche, do veículo, algo que ele atinja uma oportunidade de crescimento. Ou um instrumento de transporte. Ele está complementando a vaidade dele.
Aí tá é, tem um plus a mais, né? Do aprazível, do prazer, né? Aprazível que ele utiliza para se mostrar para os outros que ele tem um recurso. Logo, maior do que a garagem. Agora está com decreto. Não pode deixar maior que a garagem. Por quê? Porque também faz direito do outro. É, E a garagem no meio do lugar que o outro vai passar. ele pode ter o carro, pode estacionar. Pode descer, seu carro demais. É, Tem essas coisas do ego, que às vezes as pessoas né, incomodam. aí a gente vê que os valores dele em relação ao que é o social, o comunitário, está muito deficitário, né? Quando ele sai da escola, para que eu vá sair da universidade, Muito bem. E atenção, não confundir humanizar com antropomorfizar. São duas coisas. Aqui, ó. Isso aqui é antropomorfizar. Eu estou transformando os animais em seres humanos. Isso aqui, ó, trato como se fosse um bebê, um filho. Antropomorfizar. para eu levar meus gatos para a Pois é. Então isso é tirar o que não é característica do animais e querer dar característica de bebê. O animal é adulto e está preso. Se fosse um adolescente, o adolescente não estaria preso. Agora, o cachorro está lá, tem 4 anos, 3 anos. Né? Aí bota o cachorro preso para satisfazer as necessidades do dono, achando que é um bebê. Tem estudo sobre isso, né? Troca os filhos por bebê. Pet. Bem, e o humanizar? Humanizar está no âmbito nosso da domesticar. Né? Ninguém vai maltratar, vai domesticar e dar. Animal é animal. E ponto. Agora, como os valores são invertidos, os princípios, aí quer transformar os pets em filhos. Você está no campo do antropomorfizar. De querer dizer que o cachorrinho é um bebê. Não, aquele outro, o macho, que nem vem aqui. É. Pois é. Te dá só a parte humana do amor animal. Tem gente que deixa até o dinheiro lá, a herança. Ai, como é que pode? Pegar o animal e colocar no receptor humano, para me dar a atenção, o carinho que eu deveria estar dando no corpo humano. Acontece também, está acontecendo aqui em Fortaleza, pessoas que têm pet, e tem grupos desses pets, e essas pessoas que a priori estariam sozinhas, elas
E aí todo mundo pensa aí, ó, e começa a ter um relacionamento entre os humanos que estão no chão. É um bicho com uma perna para chegar na gente. Aí, então é interessante. Foi bem, isso aqui foi só atenção, não faz parte. A gente sabe o amor que Foi bem, finalizando, como transformar experiências em sabedoria? Aí eu peguei lá experiência não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que lhe aconteceu. Né? Então, como você interpreta isso, você vai desenvolver uma sabedoria. Sim. Todo mundo vai experienciar. Vamos humanizar o animal. Cada um vai dar a sua versão. Ninguém quer saber como vai tirar o que é o real. Porque o aprendizado você vai tirar em função do que você compreende dos princípios. Não. Os princípios e a certeza e a convicção de que você está vivendo a verdade. Aquela realidade. Então, não matar é um princípio. Você tem a convicção e a certeza inabalável que você não matar está fazendo certo. O cara ali é o pior bandido do mundo. Você tem a convicção que não deve matar porque você tem os princípios bem fundamentados. Porque você pensou, você refletiu e você tem argumentos para defender a sua ideia. Então, os seus valores estão em cima disso. Sim, o que seja. Os princípios são universais. Antes de Jesus já tinha, antes de Moisés, não matar já era proibido. Inclusive, Moisés foi expulso porque matou um. Então, se ele fugiu, era errado. Né? Então, quanto que nós temos dos princípios bem definidos? Isso vai definir o que eu sou. Então, se eu sou essa pessoa que tem essas convicções, o que eu vou adquirir, o que eu vou ter para poder dar suporte ao meu ser para que eu viva esse princípio com toda a coerência que me é possível. Aí eu vou tirar das experiências do que eu tenho, eu vou nas bibliotecas, vou procurar os livros que vão defender, então eu vou ter o conhecimento. Eu vou comprar livros, eu vou viajar. Tem um cara, um jurista, ele se aposentou, ele é dos Estados Unidos e viajou todas as penitenciárias, ele era juiz criminalista lá, e queria saber por que as pessoas se regeneravam e outros não. Então é a convicção dele, e ele passou a investir nisso, adquirir tudo que ele pôde para poder compreender por que alguns se regeneravam e outros não. Então é essa convicção, esse princípio que ele tem sobre a justiça. E ele investiu para poder ter. Então quando ele tem, ele transforma isso e ele é. Ficou claro? Bem, nós temos então 10 minutos abertos a perguntas. Eu previamente espalhei algumas questões. Deixa o Xará falar ali. Fala aí, Xará.
policial. Isso aí é a gente olhando, a gente vê o quanto que ele está distante dos princípios humanos referente à justiça, a respeito, a honra, a verdade. Então ele está longe de muitos princípios. Inconsequentemente, os valores dele em relação a isso não existem. Não pode dizer que é superficial, não existem. Então, por isso que ele se torna um marginal, à margem da lei, da sociedade. Porque não segue os princípios gerais em que a sociedade foi construída. Acabou? Podemos dar os trâmites por findos? Não, eles não são impermanentes. Os valores é que são. Não, os princípios não, os valores sim. Exato, esses valores, cada um dá valor àquilo que acha que é melhor para a lei. Em função do que ele vivencia. Mas Tudo muda. Exceto a lei. A lei tudo muda, mas ela mesmo não muda. Né? Os princípios, eles são interpretados cada vez com profundidade e refinamento. Nós já até falamos isso aqui. Não matar. O princípio imediato da interpretação é não matar pessoas. Aí depois passa para os animais. Aí vai aprofundando, até que chega no grau de refinamento que você não mata a esperança dos outros. Você não mata as oportunidades dos outros. Você não mata o direito dos outros. Então, os seus valores vão crescendo e, consequentemente, para se aproximar dos princípios, tem que se aprofundarem. Então, tudo isso vai entrando na categoria do não matar, do princípio, com o refinamento que a pessoa vai tendo da compreensão do que é não matar, ou seja, da reflexão que ela faz, né, das experiências dela. Isso. Pronto? Ok? Vou tomar aqui uma aguinha aqui para dizer que eu não tomei. Bem, podemos encerrar então? Eu preciso saber se vocês entenderam ou não. Se foi difícil ou não. Foi difícil? Foi difícil? Não acredito. Você entendeu? Divina. Exatamente. Pela nossa compreensão do que é divino. Eu preciso saber, já você estou falando. Tá difícil? Como é que é teu nome? Sheila. Sim, mas quer dizer que... Mas você entendeu. Pronto. A finalidade é essa. A doutrina espírita ela tem um aspecto filosófico, religioso e científico. Né? Exatamente. E nós temos que saber o seguinte, gente. Vai dizer o Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Navegar tem GPS. Para viver, nós temos a nossa razão. E ter razão, compreender a nossa racionalidade, não é fácil. Requer um esforço. Se não fizermos o esforço, todos esses princípios você vai ter que determinar. Cada um deles
Pois é, mas à medida que vamos nos habituando, nós vamos compreendendo que a realidade em si, ela é complexa e profunda. Né? Isso. Nós, tem que aprender para melhorar, para Cada qual dá uma contribuição para que todo mundo possa aproveitar. Né? Exatamente. Esses princípios, eles são conhecidos como a lei natural. Né? E a lei natural, nós vamos aos poucos desvelando ela pela nossa racionalidade, que é o nosso grau de vivência que a gente vai tendo, né, em experiências. Pois bem, gente, são 8h30, em ponto. Se você não tem mais nada para falar, muito bem.